Bom dia. Essa manhã de hoje, caso estejam vendo esse vídeo no período da manhã, eu gostaria de tratar alguns assuntos, sobretudo sobre o que foi estudado no Vem Segue-me no decorrer dessa semana, agora final de setembro do ano de 2020, se eu não me engano, que nós estamos, né? São bastante capítulos, eu não vou conseguir abordar tudo. Para falar a verdade, vem sendo um desafio conseguir gravar esse vídeo para vocês. Eu acordei bem cedo, aí não tinha memória no celular, teve que desinstalar bastante coisa. Depois já começou a ter um barulho num terreno que tem aqui ao lado de casa, mas vamos lá, né? Eu gostaria de iniciar lendo. Na verdade eu não vou ler para ganhar tempo, mas gostaria que vocês pudessem acompanhar em casa, em terceiro Nef, no capítulo 12, versículos do 14 ao 16. Lá fala muito sobre a luz de Cristo, a luz que nós devemos de ter e de irradiar sobre nós. Essa luz que eu estou falando é quando nós estamos no emprego, ou na faculdade, escola, e chega alguma pessoa nova, ou nós somos essa pessoa nova, e as pessoas olham para nós e falam assim, você é cristão, né? Ou você é crente, você é evangélico. Já aconteceu isso com vocês alguma vez? Né? Por quê? As pessoas nos observam e elas veem que nós somos diferentes, que a forma de nós agirmos, de nós nos comportarmos, a forma de nós falarmos é diferente das demais pessoas. Né? E tem que ser assim. Esse é um meio que nós temos de irradiar um pouco, de transmitir a luz de Cristo. Né? Ainda quando jovem, na UR, época de seminário, na igreja, eu aprendi que um lugar onde tem escuridão, onde tem trevas, nós não pedimos para a escuridão para ela se retirar. Ao chegarmos, a escuridão se dissipa. Ao chegarmos, as trevas se dissipam. Né? Se afasta as trevas, a escuridão, colocando luz. Né? E nós devemos de ser essa luz para as pessoas ao nosso redor. Entendem? Ainda bem novo também aprendi que a melhor forma que nós temos de liderar, a melhor forma que nós temos de ensinar, é através dos nossos exemplos. O nosso exemplo, as nossas ações ecoa muito mais alto do que as nossas palavras, entende? Então, eu ouso, né, a dizer que um bom pai, um bom líder, às vezes não é aquele tão eloquente, às vezes não é aquele que fala muito bem, mas sim aquele que age muito bem, né? Que põe em prática, que as pessoas conseguem observar que ela vive tudo aquilo que ela ensina, né? Um pouco mais adiante também, ainda no livro de terceiro Nef, o capítulo 14, agora do versículo 1 ao versículo 2, né? Nós temos outro conselho, né, que diz assim: Então aconteceu que, após ter dito estas palavras, Jesus de novo se voltou para a multidão e, tornando a abrir a boca, disse-lhe: em verdade vos digo, que não julgueis para que não sejais julgado. Porque, como o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos hão de medir a vós. Ainda quando criança, aprendi com os meus avós, né, que se fosse dado a todo homem o poder de julgar, se fosse dado a todo o homem essa incumbência, digamos assim, não restaria ninguém na terra. Eu acho que muitas vezes é intrínseco do ser humano de fazer um julgamento, de fazer um pré-julgamento. E é por isso que a sociedade, como estabelecida, o governo, a própria igreja, sempre tem poucas pessoas com essa mordomia, com esse direito de julgar. Porque caso contrário, não restaria ninguém na face da terra.
né? Na esfera governamental, digamos assim, é dado esse poder aos juízes, dentro da igreja, alguns poucos líderes, dentro da esfera de uma ala, essa mordomia, essa incumbência é dada ao bispo, né? Então é um outro conselho que nós tivemos e que eu pude aprender um pouco nesse estudo do Vem e Segue, né? E um outro conselho que nós temos fica no livro de 3º Néfio, capítulo 13, do 1 ao 6. Eu gostaria que depois vocês pudessem ler e acompanhar, fazer um estudo um pouco mais minucioso dentro do seu lar, né? Fala sobre a ajuda que nós fazemos ao nosso próximo, que essa ajuda ela deva ser em secreto, né? Que o que uma mão faz, a outra não precisa de saber, entendem? Ajuda que eu digo em todos os sentidos, não monetariamente, mas qualquer ajuda que a gente possa fazer para o nosso próximo que seja feita em secreto, né? Apenas eu, a pessoa e o Senhor. Essa é a forma correta, né? Essa é a forma que o Senhor ele requer de nós, para que possamos abençoar a vida das pessoas e não precisamos de fazer lives, não precisamos de fazer uma selfie, não precisamos de tocar trombeta, fazer grande alarde, né? Que essa ajuda, que essa prestação de serviço, enfim, que seja feito em secreto, que apenas você, a pessoa sendo ajudada, fique sabendo disso e o Senhor, né? E o Senhor que viu isso, essa sua ajuda, esse seu esforço em secreto, o recompensará em público, né? E que a glória sempre seja dele, né? Que não seja a glória dos homens, né? Como os missionários diriam antigamente, não sei se eles ainda falam isso hoje em dia, o famoso GH, né? A glória dos homens, né? Que seja feito a vontade do Senhor, né? Que possamos servir a Ele, né? E consequentemente ao nosso próximo também. E Ele há de nos abençoar, com certeza, né? Irmãos, estou com medo da da memória não comportar e eu ter que reiniciar de novo esse vídeo, como já fiz uma dezena de vezes nessa manhã de hoje, para que pudesse falar com os irmãos. Então eu vou começar a ir para o desfecho final, a concluir, né? Eu gostaria de falar para os irmãos que nós devemos de ter sede de retidão, nós devemos de ter fome de colocar em prática aquilo que nós aprendemos do Evangelho. Não apenas sermos um estudioso sobre Cristo, mas sim ser um discípulo de Cristo, né? Refletindo com ações e colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos dentro do Evangelho. Eu gostaria de dizer para os irmãos também que a chuva virá, né? Em alguns momentos até a enchente virá. E vem para todos nós, né? Mas que o Deus cujo qual nós servimos é um Deus que nos ama e não vai nos desamparar nunca, né? O Deus cujo qual nós servimos é um Deus de milagre, né? Ele fez milagre no passado e ele ainda pode fazer milagres hoje em dia, se for a vontade dele, né? Nós estamos vivendo no mundo um período de pandemia, nós estamos vivendo no mundo um período de dificuldade monetária, de dificuldade de ordem de saúde, de vários gêneros. Mas eu sei que a resolução desses problemas é o nosso Salvador, né? Se apeguem a Ele em oração, coloquem o seu joelho no chão e tudo que nós pedirmos em retidão e sendo a vontade do Senhor, Ele não vai nos desamparar. Essa é a minha certeza que eu tenho, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um pouco desses ensinamentos no decorrer dessa manhã. Essa é a certeza que eu tenho, que se nós nos esforçarmos, né, em ser a luz, o exemplo para as outras pessoas, se nós nos esforçarmos em deixar o julgamento para quem de direito, né,
Se nós ajudarmos as pessoas em secreto, sem buscar as glórias dos homens, o Senhor ele vai nos abençoar. Continuem firmes, continuem vivendo o Evangelho. Nosso Salvador, ele nos ama. Nosso Pai Celestial, ele nos ama. Ele está olhando por mim, está olhando por você. E essa mensagem que eu faço e deixo em nome de Jesus Cristo. Amém.